Na escuridão da noite, quando a lua cheia domina o céu noturno e seu brilho prateado se derrama sobre florestas ancestrais, o uivo distante de lobos ecoa através da escuridão como um aviso primitivo de um dos mais antigos terrores da humanidade. Por incontáveis milênios, histórias sobre seres humanos que se transformam em criaturas bestiais têm assombrado nossa imaginação coletiva, atravessando fronteiras culturais, sobrevivendo através das eras e adaptando-se a cada nova geração. Estas narrativas que mesclam horror visceral e fascinação irresistível tocam em medos profundamente enraizados em nossa mente coletiva e nos confrontam com questões fundamentais sobre nossa própria natureza dual. O termo licantropia, que hoje utilizamos tanto para descrever o fenômeno mitológico quanto sua contrapartida psiquiátrica, tem suas raízes profundamente ancoradas no grego antigo. A palavra combina dois termos fundamentais do léxico helênico: likos, que significa lobo, e anthropos, que significa homem ou ser humano. Esta fusão linguística reflete com precisão notável a natureza dual da criatura, metade humana, preservando a consciência e as memórias do indivíduo, e metade fera, dominada por impulsos selvagens e sede de sangue. Entretanto, é crucial compreender que este termo científico é relativamente recente quando comparado às primeiras histórias de transformação humana em lobo que remontam aos primórdios da civilização escrita e, muito provavelmente, existiam já na tradição oral de povos ainda mais antigos. Desde que a humanidade começou a contar histórias ao redor das fogueiras, poucas criaturas capturaram tanto nossa imaginação quanto o lobisomem. Na próxima meia hora, vamos estudar e entender uma das lendas mais antigas já criadas: a história de seres humanos que se transformam em lobos sob o brilho da lua cheia. Das antigas tábuas de argila da Mesopotâmia aos tempos modernos, das perseguições medievais às explicações da ciência moderna, vamos descobrir como uma única criatura mítica conseguiu sobreviver por milhares de anos em nossa cultura, adaptando-se e evoluindo junto com nossas sociedades. Por que somos tão fascinados por histórias de transformação? O que os lobisomens revelam sobre nossos medos mais profundos e desejos ocultos? E como diferentes culturas da Europa medieval, as tribos nativas americanas, interpretaram esse mito de formas surpreendentemente diferentes? É isso e muito mais que te conto nesse vídeo. Então fica comigo até o final para entender tudo. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. As primeiras narrativas documentadas sobre transformações humanas em lobos foram encontradas nas tábuas de argila da antiga Mesopotâmia, datando de aproximadamente 4.000 anos antes da era atual. Na Epopeia de Gilgamesh, considerada por muitos estudiosos como a obra literária mais antiga já descoberta pela humanidade, encontramos a história de um pastor que sofreu uma transformação terrível. Após rejeitar os avanços românticos da poderosa deusa Ishtar, conhecida tanto por sua beleza quanto por sua natureza vingativa, ele foi transformado em lobo como punição divina. Sua maldição carregava uma ironia particularmente cruel. Condenado a ser eternamente perseguido por seus próprios cães de caça, aqueles mesmos animais que antes o serviam fielmente agora o viam como presa. Esta narrativa mesopotâmica estabeleceu vários elementos que se tornariam recorrentes em praticamente todas as histórias posteriores de lobisomem: a transformação como forma de punição divina, a preservação torturante da consciência humana dentro do corpo bestial e o conflito perpétuo entre a natureza humana e a natureza animal. A história também introduziu o conceito de que a transformação em lobo não era apenas uma mudança física, mas carregava consigo profundas implicações sociais e espirituais. Na mitologia grega, encontramos aquela que se tornaria a narrativa fundamental para praticamente todas as lendas posteriores de lobisomem, o mito de Licaon. Esta história, documentada em diversas variantes por diferentes autores antigos como Ovídio, Pausânias e Apolodoro, narra um encontro fatídico entre Zeus, o supremo governante do Olimpo, e Licaon, o rei da Arcádia. A versão mais completa e influente desta história encontra-se nas Metamorfoses de Ovídio, onde o autor detalha os eventos que levariam à primeira transformação de um homem em lobo, dote segundo o mito. Zeus, preocupado com a crescente impiedade dos mortais, decidiu deixar o Monte Olimpo e visitar a Terra disfarçado de viajante comum. Seu objetivo era avaliar pessoalmente
a virtude dos humanos, sobre os quais havia recebido numerosos relatos perturbadores. Ao chegar ao reino da Arcádia, foi recebido por seu rei, Licaon, em seu palácio. O que se seguiu foi um dos episódios mais sombrios da mitologia grega, que estabeleceria um precedente para séculos de histórias sobre transformações lupinas. Licaon, conhecido tanto por sua arrogância quanto por sua impiedade, havia desenvolvido uma reputação perturbadora por sua crueldade e desrespeito aos deuses. Ao receber o viajante misterioso em seu palácio, ele concebeu um plano para testar se seu hóspede era realmente uma divindade disfarçada. Licaon preparou um banquete onde serviu carne humana a Zeus. As versões do mito divergem quanto à origem desta carne. Algumas afirmam que era de um escravo ou prisioneiro de guerra, enquanto outras, ainda mais perturbadoras, sustentam que Licaon sacrificou seu próprio filho Níctimo para este propósito macabro. Zeus, com sua onisciência divina, reconheceu imediatamente a natureza da carne servida. Sua fúria foi instantânea e terrível. Em um momento de ira, ele transformou Licaon em um lobo, condenando-o a viver como a besta que seu comportamento havia demonstrado que ele era. O castigo, porém, ia muito além da mera transformação física. Licaon manteve sua consciência humana intacta, eternamente aprisionado em um corpo lupino, forçado a reconhecer sua própria bestialidade e impedido de comunicar-se com outros humanos. Esta punição específica estabeleceu um padrão que seria repetido em inúmeras histórias posteriores: a preservação da mente humana dentro do corpo do lobo como forma de tortura eterna. Ovídio, em sua descrição da transformação de Licaon, estabeleceu o padrão para todas as descrições futuras de metamorfoses lupinas. Ele descreve em detalhes viscerais como os braços de Licaon se transformaram em pernas, como seus pelos cresceram, como sua boca se alongou em um focinho e como seus uivos de terror se transformaram nos uivos característicos de um lobo. Mais significativamente, ele enfatiza que, apesar da transformação física completa, os olhos de Licaon mantiveram o brilho de ferocidade que tinha em sua forma humana, sugerindo a preservação de sua essência interior. Durante o período do Império Romano, as histórias de lobisomens ganharam novas dimensões e interpretações. Plínio o Velho, em sua monumental obra História Natural, documentou supostos casos de licantropia na região da Arcádia, com um detalhamento científico surpreendente para sua época. Ele descreveu rituais específicos onde homens se transformavam em lobos após atravessarem um lago específico durante cerimônias dedicadas a Zeus. Segundo seus relatos, estas transformações seguiam um padrão temporal preciso de 9 anos, após os quais o indivíduo poderia retornar à forma humana, desde que tivesse se abstido de consumir carne humana durante seu período como lobo. Petrônio, em seu Satyricon, apresenta uma das primeiras descrições detalhadas de uma transformação em lobisomem testemunhada por um observador. Em sua narrativa, um soldado se despe completamente, urina em círculo ao redor de suas roupas e se transforma em lobo. Esta descrição específica introduziu elementos rituais que se tornariam recorrentes no folclore europeu posterior, como a necessidade de nudez para a transformação e a importância de rituais específicos para desencadear a metamorfose. A transição para a era medieval trouxe consigo uma mudança radical na percepção dos lobisomens, principalmente devido à crescente influência do cristianismo na Europa. A Igreja Católica reinterpretou estas histórias através de uma lente teológica rigorosa, transformando o que antes era visto principalmente como uma punição divina em uma manifestação do poder demoníaco. Esta reinterpretação fundamental teve consequências profundas e frequentemente trágicas para aqueles acusados de licantropia. Os teólogos medievais desenvolveram teorias elaboradas sobre a natureza da transformação em lobisomem. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, discutiu extensivamente a possibilidade de transformações físicas causadas por interferência demoníaca. Embora ele argumentasse que transformações corporais completas eram impossíveis sem permissão divina, ele admitia a possibilidade de ilusões demoníacas tão convincentes que poderiam fazer tanto o transformado quanto as testemunhas acreditarem na realidade da metamorfose durante este período. Desenvolveu-se uma complexa demonologia em torno dos métodos de transformação em lobisomem. Os tratados de bruxaria da época, como o Infamous Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, publicado em 1487, descreviam em detalhes perturbadores os supostos métodos pelos quais bruxos e bruxas poderiam assumir a forma de lobos. Estes métodos incluíam o uso de itens mágicos preparados com ingredientes macabros, como gordura de crianças não batizadas, ervas colhidas durante a lua cheia e partes do corpo de lobos verdadeiros dote.
Os rituais de transformação descritos nos grimórios medievais eram elaborados e frequentemente macabros. Um método comum envolvia a confecção de um cinto mágico feito com pele de lobo que deveria ser consagrado ao demônio em uma cerimônia realizada à meia-noite em uma encruzilhada. Outros rituais envolviam o uso de poções preparadas durante as fases específicas da lua, sempre incorporando ingredientes considerados malignos ou profanos pela Igreja. Cada região da Europa desenvolveu suas próprias variações destes métodos, mas todos compartilhavam a premissa comum de que a transformação era resultado de um pacto demoníaco. O século XVI marcou o auge da histeria relacionada aos lobisomens na Europa, coincidindo com o período mais intenso da caça às bruxas. Os tribunais eclesiásticos e seculares registraram numerosos julgamentos por licantropia, com acusados sendo submetidos a torturas brutais até confessarem seus supostos crimes. O caso mais notório e bem documentado deste período foi o de Peter Stump, conhecido como o Lobisomem de Bedburg, cuja história horrorizou a Europa medieval e continua fascinando historiadores modernos. Stump, um próspero fazendeiro da região de Colônia, na Alemanha, foi preso em 1589 sob acusações de bruxaria e licantropia. Os registros do seu julgamento, preservados em panfletos da época, detalham uma série de crimes horripilantes. Segundo as acusações, durante 25 anos, Stump havia se transformado em um lobo feroz usando um cinto mágico dado pelo diabo. Nesta forma, ele supostamente atacou e devorou 16 pessoas, incluindo 13 crianças e 2 mulheres grávidas. Entre suas vítimas estava sua própria filha, cujo cérebro ele alegadamente comeu. Sob tortura extrema, Stump confessou todos os crimes e elaborou sobre seu suposto pacto com o demônio. Sua execução, realizada em 31 de outubro de 1589, foi especialmente brutal, mesmo para os padrões da época. Primeiro, ele foi amarrado a uma roda de tortura, onde sua carne foi arrancada. Em seguida, seus membros foram quebrados com um machado para impedir que sua alma encontrasse descanso. Finalmente, foi decapitado e seu corpo foi queimado em uma pira. Como advertência adicional, uma roda de execução foi erguida com a figura de um lobo esculpida em sua parte superior e o cinto supostamente mágico de Stump foi exposto junto com ela. A ciência moderna oferece uma variedade de explicações para a persistência histórica das lendas de lobisomem. Uma das condições médicas mais intrigantes que pode ter contribuído para estes mitos é a hipertricose universal congênita, também conhecida como síndrome do homem-lobo. Esta condição genética extremamente rara causa o crescimento excessivo de pelos por todo o corpo, incluindo face e mãos, dando aos afetados uma aparência que, especialmente em épocas de menor conhecimento científico, poderia facilmente ser associada a uma transformação parcial em lobo. Um dos casos mais famosos de hipertricose foi o de Petrus Gonçalves, nascido em 1537 nas Ilhas Canárias. Levado ainda criança para a corte do rei Henrique II da França, Gonçalves recebeu educação formal e posteriormente se casou com uma mulher da nobreza. Sua história inspirou várias versões do conto A Bela e a Fera, demonstrando como condições médicas podiam alimentar o folclore e a literatura. A porfiria, um grupo de distúrbios que afetam a produção de hemoglobina, apresenta um conjunto particularmente interessante de sintomas que podem ter contribuído para as lendas de lobisomem. Os pacientes com porfiria frequentemente desenvolvem extrema sensibilidade à luz solar, forçando-os a evitar a luz do dia. Além disso, a condição pode causar alterações na pigmentação da pele, crescimento anormal de pelos e deformidades nas gengivas que fazem os dentes parecerem mais proeminentes e afiados. Em alguns casos, a urina dos afetados adquire uma coloração avermelhada ou púrpura quando exposta à luz, um sintoma que certamente deve ter parecido sobrenatural em épocas antigas. A raiva, doença viral que afeta o sistema nervoso central, também pode ter contribuído para o desenvolvimento das lendas de lobisomem. Os sintomas da raiva incluem comportamento agressivo, hipersensibilidade a luz e sons, salivação excessiva e espasmos musculares que podem causar caretas semelhantes a rosnados. Considerando que a doença é comumente transmitida por mordidas de animais, incluindo lobos, não é difícil imaginar como comunidades medievais poderiam interpretar estes sintomas como sinais de uma transformação sobrenatural.
No campo da psiquiatria, a licantropia clínica representa um ponto de intersecção entre o mito e a realidade médica. Estudos de caso modernos documentam pacientes que descrevem sensações físicas vividas de transformação, incluindo a percepção de pelos crescendo em seu corpo, alterações em sua estrutura óssea e mudanças em seus sentidos que os fazem perceber o mundo de forma mais animal. A antropologia moderna e a psicologia profunda oferecem interpretações sobre o significado cultural e psicológico do mito do lobisomem. Carl Gustav Jung, em seus estudos sobre arquétipos e o inconsciente coletivo, sugere que as lendas de lobisomem representam uma manifestação do conceito de sombra, aqueles aspectos reprimidos e socialmente inaceitáveis da personalidade humana que permanecem escondidos sob a superfície de nossa civilidade. A transformação em lobo simbolizaria a liberação desses impulsos primitivos, normalmente contidos pela civilização, uma interpretação que encontra respaldo nas descrições históricas de lobisomens como seres que cederam a desejos violentos e canibalescos. As variações culturais nas lendas de lobisomem são particularmente reveladoras do modo como diferentes sociedades interpretam e expressam seus medos e valores coletivos. No Brasil, por exemplo, a tradição popular estabelece uma complexa série de condições para a criação de um lobisomem. A mais conhecida afirma que o sétimo filho homem de uma família, nascido após 6 irmãos homens consecutivos, está destinado a se tornar lobisomem. Esta maldição pode ser evitada se o sétimo filho tiver como padrinho o próprio pai ou se receber o nome de Bento. A transformação ocorreria nas noites de lua cheia, especialmente nas sextas-feiras, quando o amaldiçoado se transformaria em uma criatura meio homem, meio lobo, condenada a vagar por encruzilhadas e cemitérios até o primeiro canto do galo. Na cultura portuguesa, existe a crença no lobisomem da meia-noite, que se transforma ao bater da 12ª badalada. Segundo esta tradição, o lobisomem deve completar um circuito específico durante sua transformação, passando por 7 adros de igreja, 7 encruzilhadas e 7 fontes de água corrente. Se não conseguir completar este percurso antes do amanhecer, permanecerá na forma de lobo para sempre. Na mitologia nórdica, encontramos uma interpretação única do conceito de transformação em lobo através da figura dos Ulfhednar. Estes guerreiros de elite, semelhantes aos famosos berserkers, vestiam peles de lobo e supostamente lutavam em um estado de fúria selvagem, acreditando-se possuídos pelo espírito do lobo durante a batalha. Entre os povos nativos norte-americanos, particularmente na tradição navajo, existem os skinwalkers, xamãs que teriam o poder de se transformar em diversos animais, incluindo lobos. Diferentemente das tradições europeias, onde a transformação é geralmente vista como uma maldição ou punição imposta externamente, os skinwalkers escolhem voluntariamente seu poder de transformação. No entanto, este poder vem com um preço terrível. Para obter a capacidade de transformação, o xamã deve cometer um ato de extrema transgressão cultural, geralmente o assassinato de um membro próximo da família. Na América Latina, particularmente no México e na região andina, encontramos o Nahual ou Nagual, um ser místico capaz de se transformar em diversos animais, incluindo o lobo. As tradições medievais europeias desenvolveram um elaborado sistema de identificação de lobisomens em sua forma humana. Acreditava-se que certas características físicas e comportamentais podiam revelar a verdadeira natureza de um lobisomem. Sobrancelhas que se encontram no meio da testa, formando uma única linha contínua. Dedos excepcionalmente longos, com a unha do polegar apresentando formato triangular. Marcas de nascença em forma de lua crescente ou pata de lobo. Comportamento agitado e inquieto nos dias próximos à lua cheia. Aversão pronunciada a objetos de prata e símbolos religiosos. Tendência a andar com os dedos dos pés voltados para fora. Cicatrizes ou ferimentos que aparecem inexplicavelmente após noites de lua cheia. A prata, considerada um metal puro e associado à lua, era vista como particularmente eficaz contra estas criaturas. Esta crença pode ter suas raízes na antiga associação da prata com a lua e sua suposta capacidade de repelir o mal. Outros métodos tradicionais de proteção incluíam
círculos de proteção feitos com sal marinho ou ferro consagrado, amuletos confeccionados com dentes de lobo verdadeiro, orações específicas e rituais de proteção realizados durante a lua nova, o uso de ervas aromáticas como alho, sálvia e arruda, portas e janelas marcadas com símbolos cristãos, o plantio de determinadas flores ao redor da casa, especialmente rosas brancas, a manutenção de um fogo aceso durante toda a noite de lua cheia. Na cultura contemporânea, o lobisomem continua sendo uma figura poderosa. O cinema, em particular, tem sido instrumental na evolução moderna do mito. O filme O Lobisomem, de 1941, estabeleceu vários elementos que se tornariam canônicos na representação cinematográfica de lobisomens. A transformação involuntária durante a lua cheia, a maldição transmitida através de mordidas e a vulnerabilidade específica à prata. A ciência moderna também continua fascinada pelo conceito de transformação física extrema. Pesquisas em áreas como engenharia genética, modificação corporal e biotecnologia frequentemente fazem referência ao mito do lobisomem, ao discutir as possibilidades e limites da transformação física humana. O conceito de teleomorfismo controlado, a capacidade teórica de modificar voluntariamente a forma corporal, aparece ocasionalmente em discussões científicas especulativas. O mito do lobisomem persiste através dos séculos não apenas como uma história de terror, mas como um espelho complexo de nossa própria dualidade. Em uma era de aparente racionalidade e controle, onde a civilização parece ter domado nossos impulsos mais selvagens, as histórias de transformação em lobo continuam a nos fascinar, precisamente porque tocam em verdades profundas sobre nossa natureza. Afinal, quem nunca sentiu o conflito entre os impulsos primitivos e as exigências da sociedade? Quem nunca experimentou momentos em que a máscara da civilidade ameaçou ceder a emoções mais cruas e instintivas? Talvez seja este o verdadeiro poder do mito do lobisomem, nos lembrar que, sob nossa sofisticação moderna, ainda carregamos a herança de nossos ancestrais primitivos. Em um mundo cada vez mais virtual e desconectado da natureza, estas histórias nos reconectam com aspectos fundamentais de nossa humanidade, tanto seus horrores quanto suas possibilidades transformadoras. A questão que permanece não é se os lobisomens existem, mas o que sua persistência em nossa imaginação coletiva nos diz sobre nós mesmos. Que parte de nossa natureza procuramos domar? Que desejos e medos projetamos nessas criaturas da noite? E mais importante, será que compreender e aceitar nossa própria dualidade não seria mais sábio que tentar negá-la? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!